Olá, meus queridos, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, 18 de maio de 2021, tivemos a nossa última aula no dia 4 de maio, não foi? Já estava com saudade de vocês aí, desse momento com português, tá? Porque assim, nós estamos trabalhando ALP e redação, a nossa Olimpíada de Língua Portuguesa, Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Então, língua portuguesa foi, a última aula foi no dia 4 mesmo, entendeu? Então, nós vamos fazer, pessoal, a correção, tá? Daquela atividade do dia 4, bem rápida, bem rápida. Vamos tentar aqui fazer a correção, para depois fazer o aprofundamento sobre numeral e você ir fazer a sua atividade hoje ainda sobre numeral, tá bom? Bom, na aula passada nós tivemos o quê? A introdução sobre artigo e numeral. Então, vamos fazer a correção. Daqui a pouquinho voltarei fazer aquele aprofundamento sobre numeral e vocês farão a atividade proposta na aula de hoje. Vamos lá? Bora lá. Então, perceba aqui que a nossa aula de português, tá? Na aula passada, no dia 4 de maio, como já falei, artigo e numeral, né? Foi até um momento síncrono, às 10 horas da manhã. Ok, então vamos aqui fazer a correção bem rápida das questões que foram apresentadas para vocês, tá? Bora, vamos lá. Então, primeiro a gente começar aqui com o texto. Esse texto eu vou fazer aquela leitura rápida também dele, contanto que você consiga compreender. O texto, observe o texto a seguir. No mundo da Lua, olha só, o século XX entrou para a história como o século em que o homem saiu da Terra e alcançou o espaço. Antes disso, o homem nunca tinha pensado em ir tão longe. No dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. Depois desse evento, a forma de o homem entender o mundo e tudo que o cerca nunca mais foi a mesma. O nome da espaçonave era chamada de Apollo 11 e alcançou a órbita terrestre após 11 minutos de seu lançamento. Olha só que informação interessante do texto, né? Olha só, pessoal, a chegada ao destino aconteceu 4 dias depois e Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. Deve ter sido incrível essa experiência aí do astronauta Neil Armstrong. Muito bem. Pessoal, então tem aqui umas questões sobre esse texto, tá bom? Bem rápido aqui para poder o vídeo aqui não ficar muito longo, porque já já temos o aprofundamento sobre numeral. Bom, pessoal, a primeira questãozinha traz, na passagem, o século XX entrou para a história. O substantivo coletivo numérico indica. Qual é o substantivo coletivo numérico aqui? 20, né? Século XX aqui em algarismo romano. O que é que ele indica, né? 50 anos, 100 anos, 500 anos ou 1000 anos. Pessoal, então aqui, na nossa tabelazinha sobre a classificação numérica coletiva, tá? Milênio é um conjunto de 1000, entendeu? Milênio. Então, aqui nós temos 20, se refere aqui ao final de o século 20, ele é o quê? Ele é o final do ano 2000, né? Até o final do ano 2000, de 1901 até 2000, é referente ao século 20. Então, 1901. Como nós temos aqui 1000, representa o milênio, né? Então, 20 finaliza aí 2000, entendeu? Então, nesse caso aqui, a correta é a letra D, porque essa classificação aqui numérica está em milênio, beleza? Pronto, então aqui você marca a letra D. Pronto, então a correta é aqui. Já na segunda, o numeral primeira tem como referente, primeira, vamos analisar aqui. Primeira se refere ao que no nosso texto. Olha só, vou até destacar aqui, ó. Já fui aqui logo bem em cima. Primeira, opa, é espaçonave. O mouse aqui não tá legal. Pronto, primeira espaçonave tripulada, tá? Então, primeira espaçonave tripulada. O numeral primeira tem como referente letra A espaçonave tripulada, letra B, a Terra, letra C, a Lua, letra D, a órbita. Então, lógico que vai ser a espaçonave tripulada, tá?
E a nossa terceira questão traz o numeral que compõe a frase. A chegada ao destino aconteceu 4 dias depois, e Neil Armstrong exprime, pronto, 4 dias depois, uma ordem numérica, uma quantidade certa, uma quantidade fracionada, letra D, uma quantidade multiplicada. Então, esse numeral aqui, 4, estamos trabalhando aqui o numeral, esse 4 aqui, ó, 4 dias depois, deixa eu tentar destacar, mas tá dando problema. Opa, destacou foi tudo aqui, né? Meu mouse aqui que não tá legal, vamos lá. Pronto, deixa quieto. Então, isso quer dizer, pronto, 4, beleza. Destacado aí 4. 4, pessoal, indicam a quantidade certa, né? É o numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. Então, uma quantidade certa é a letra B. Vamos marcar a letra B. Se acertou? Letra B. A quarta questão traz o quê? No trecho, Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. Pronto. O numeral destacado classifica-se como primeiro. Aqui não recebe um destaque, mas a gente sabe que o numeral aqui vai ser primeiro. Vou tentar aqui também selecionar. Opa, selecionou foi tudo, né? Pronto, primeiro. Ele vai dar certo aqui primeiro. Opa, acertei. Primeiro aqui destacado. Bom, então, o numeral primeiro, ele classifica-se como fracionário, multiplicativo, ordinal, cardinal, porque, pessoal, existem vários tipos de numerais, né? Será que é fracionário, multiplicativo, ordinal, cardinal? A gente vai fazer esse aprofundamento mais adiante, tá bom? Então, primeiro, indica uma ordem. O professor Silvandir ficou em quarto lugar no prêmio Conexão Escola, né? Conexão Escola, tá aqui, o resultado, primeiro aqui, tá aqui. Tá certo, quarto lugar. Então, o quarto significa uma ordem, é um numeral ordinal. Então, o primeiro também representa o numeral ordinal, uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Então, vamos marcar a letra C. E a quinta questão, está pedindo para você fazer a leitura do texto, novamente, lá do Mundo da Lua, e vai contar os artigos feminino e masculino, né? Os artigos. Então, você encontra, ele não fala se é definido ou se é indefinido, você voltando aqui ao texto, pronto, então você vai encontrar, é só você contar aqui, tá? E a resposta aqui você vai colocar, tá certo? Então, pessoal, é isso. Vocês já fizeram essa atividade, eu estou apenas fazendo essa correção geral, tá? Para que você possa ter a melhor compreensão. Agora sim, nós vamos fazer agora o aprofundamento sobre o numeral, né? Numeral, agora a nossa aula de hoje, posteriormente vem a atividade de vocês, tá bom? Vamos lá. Ok, meus queridos alunos, vamos aprofundar um pouquinho mais o conteúdo sobre numeral, tá bom? Bom, pessoal, então lembrando aqui o numeral, o conceito numeral apresentado na aula passada, tá bom? É a palavra que quantifica os seres, ou indica a posição que ocupa numa determinada ordem. Normalmente liga-se ao substantivo e pode ser variável em gênero e número. Pessoal, substantivo já foi falado, mas eu vou repetir aqui para vocês, tá? São todas as palavras que nomeiam as coisas, os animais, né? O nome de pessoas, nomes de cidade, enfim, substantivo é aquilo que dá nome às coisas, às plantas, a humanos, algo que tem vida, o que não tem vida, tá certo? Então, isso é substantivo. Aí existem vários tipos de substantivo. A gente não vai, ninguém não vai falar aqui agora, né? Não é uma aula sobre substantivo, é sobre o numeral, tá bom? Mas existem vários tipos de substantivo, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo de numeral aqui na frase, ó. Quando fala assim, os 4 últimos ingressos já foram vendidos. Então, o que está destacado aqui é 4. Então, esse é um numeral, 4, né? O numeral que já classificando, que a gente vai ver aqui, ele é cardinal, entendeu? Já vou dizer para vocês o que é o numeral cardinal. Bom, então 4 é o numeral que é atribuído numérico de ingresso, a quantidade de ingressos que foram vendidos. Há 20 alunos nesta sala. Na nossa sala, nós temos quantos alunos? 12, né? 12 também é o numeral.
Então, o 20 aqui representa, é atribuído numérico de alunos, a quantidade de alunos, tá? A nossa sala são 12, então, 12 alunos, representa também o numeral. Agora, meu nome está em 10º lugar na lista, 10º também é o numeral, tá? É a posição, é a ordem. Olha só, atribuído numérico é a posição, o lugar, é a colocação, né? Numeral, atribuído numérico de lugar, tá bom? Então, isso aqui, 4, 20, 10º, tudo isso aí é numeral. Agora, vamos ver a classificação do numeral para que você possa compreender melhor, tá? Ó, ele se classifica em cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo, ok? Então, quando é que ele é cardinal? Vamos entender muito bem. É quando ele indica contagem, medida, determinada quantidade. É o número básico. Por exemplo, 1, 2, 100, 1000, etc. Tudo isso aí, 3, 4, 50, 60, isso é numeral cardinal, tá? Que indica essa contagem, essa medida com uma determinada quantidade, né? Isso aí é chamado numeral cardinal. E quando é que ele é ordinal? É quando ele indica uma ordem. O próprio nome já diz, ordinal, indica uma ordem ou lugar do ser em determinada série. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí fala centésimo, etc. Tá bom? Uma ordem, uma colocação, né? Fulano ficou em qual lugar? Qual foi a posição? Em qual lugar, né? Bom, então vamos lá, a gente já quer saber. O time de futebol, Palmeiras, ele está em qual colocação? Né? E outros times aí. Bom, no campeonato, vamos lá. Palmeiras está em qual colocação no campeonato? E assim por diante, tá bom? Isso se chama o número ordinal, quando tem essa ordem, essa colocação. Juliano quer ser sempre o primeiro a ser servido. Primeiro, tá? E quando é que ele é fracionário, minha gente? Ou indica parte de um inteiro. Ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, metade, um terço, 2/5, etc. Tá? Fracionário, vem de fração. Lembra da matemática? Fração. Pronto, é uma parte de um todo. Né? É uma fatia. É um pedaço. Né? É um meio. Enfim, metade. Tudo isso aí é chamado numeral fracionário. Tá bom? Ó, espero que a conta do celular caia pela metade até o fim do ano. Entendeu? Há uma redução, metade. Então, esse é o número fracionário, quando você ouve falar em nome semelhante assim, metade. Bom, e já o multiplicativo, olha só, o próprio nome já fala, multiplicar, né? Multiplicativo, expressa multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, o dobro, triplo, quíntuplo, etc. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o dobro, que os trabalhadores informais esperam que o salário seja o dobro. Bom, quando há essa multiplicação, nós chamamos de numeral multiplicativo, tá? Isso na nossa matemática tem muito. 2 vezes 20, 40, assim por diante, tá? Dobro, triplo, quíntuplo, quádruplo, etc. Então, isso aí é um exemplo de numeral multiplicativo. Também existe, pessoal, a flexão do numeral. Pode ser, numeral ele é variável em gênero e em número. Né? Pode ser gênero masculino, feminino, ou pode ser singular ou plural, tá certo? Referente ao número. Então, o numeral, mais algumas exceções. Existem algumas exceções também que deve ter muito cuidado com isso. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Ó, os numerais cardinais que variam em gênero são 1 e 1, né? Que pode ser, aqui está no singular, aliás, que está no gênero 1 masculino, 1 feminino, tá? E são os numerais cardinais. 2, 2, também. E os que indicam centenas, ó, de 200, 200, também pode ser. Em diante, tá certo? 300, 300, 400, 400, depende do substantivo. Se é um substantivo aí for masculino, então nós vamos utilizar o numeral aqui, cardinal, sendo masculino. Se o substantivo ele for feminino, então nós vamos utilizar o numeral, né, sendo também feminino, de acordo com o gênero
representado lá no substantivo, tá? Bom, então aqui nós temos cardinais como milhão, bilhão, trilhão, etc. Variam em número, que é a quantidade, tá bom? Bilhões, bilhões, trilhões, etc. Então, os demais cardinais são invariáveis. Não há uma variação. Somente esses que eu falei para vocês aí, que sofrem essa variação de gênero e número. Já os numerais ordinais, eles variam em gênero e número. Presta atenção também. Ó, primeiro, segundo, fala agora dos ordinais. Primeiro, segundo, milésimo, primeiros, segundos, milésimos, tá? Primeira, segunda, milésima, primeira, segundas, milésimos. Tá vendo que tá variando em gênero, feminino e masculino, e também em número, em quantidade, é singular, plural, tá? E agora vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Letícia foi a primeira a chegar. Tá? Nós estamos se referindo a Letícia. Então, eu não posso colocar Letícia foi o primeiro a chegar, né? Letícia, feminina, substantivo feminino, tá certo? Rodrigo foi o primeiro a chegar. Então, estou me referindo aqui ao Rodrigo, é masculino, então tem que ser primeiro, tá? É só essa atençãozinha que você deve ter para não, tá? Para atribuir erroneamente aí os numerais. Os numerais multiplicativos variam em gênero e número quando tem função de adjetivo, de qualidade. Dupla, duplo, triplas, triplos, enfim. Ó, um exemplo. Esta nova tarefa tem dupla importância. É um adjetivo. Né? Nova tarefa tem dupla importância. Os multiplicativos são invariáveis quando apresentam o valor de substantivo. O dobro de tarefas deve ser cumprido. O dobro, ó, dobro duas vezes, né, de tarefa deve ser cumprido. E os numerais fracionários variam em gênero e em número. Um terço das doações foi entregue àquela instituição. 2/5 dos alimentos são consumidos naquele país. Tá? Outra coisa importante, pessoal, é a leitura dos numerais. Além de você entender a classificação dos numerais, é interessante que você compreenda a leitura deles também, tá? Então, essa leitura, nós temos aqui o número 1.203.726, para você escrever por extenso, né? Como é que se escreve? 1.203.726, tá? É a maneira como se escreve o número, por extenso. E aqui tem outros exemplos também. Bom, então, analise um pouquinho aqui. Existe mais algumas palavras consideradas numerais, porque denota quantidade. Ambos, né? Também são outras palavras numerais. Ambos quer dizer dois ou duas. Ambos ou ambas, tá bom? Trio, três, tá? Deve-se evitar o uso de numeral no início de frases, tá? Não se coloca. Então, usá-los apenas se necessário e por extenso. 3 horas em pé para assistir a este show. Ok. Olha só aqui o exemplo, tá? Não te vejo há 20 anos. Pronto. Então, 20 anos é uma palavra só, né? Que você pronuncia. Então, nesse caso, você tem que escrever por extenso. Ficamos mais de 42 dias de quarentena. E sim, você pode colocar o numeral cardinal, tá? 42. Agora, 20 anos, aí, 20 anos, já escreve por extenso, tá bom? Os algarismos romanos, eles são empregados em casos específicos para expressar o quê? Séculos, nomes de papas, monarcas e partes de obras. Ok, pessoal? Então, finaliza aqui a nossa aula sobre o aprofundamento de numeral e até a nossa próxima aula, ok? Valeu!